Bom, o mico do empate sem gols de Corinthians e Emelec lá em Guayaquil não ficou só por conta do árbitro, que teve uma péssima atuação, mas pelo próprio presidente Mário Gobi do Corinthians, que após o jogo foi descontrolado, né, dá declarações à imprensa, disse que o Paulista é maior que a Libertadores, questionou a arbitragem, disse que o árbitro deve ser afastado, reclamou. É claro que o árbitro foi mal e era caseiro, era ruim, era fraco, não tinha muito critério técnico, mas a Libertadores tem dessas coisas, árbitro caseiro, né? O Corinthians tem que se acostumar e ter um pouco mais de equilíbrio após essas partidas fora de casa. Para mim, o pereba da partida foi o Jorge Henrique, porque apesar da arbitragem ter sido muito ruim, tendenciosa mesmo a favor do Emelec, a expulsão dele foi justa, ele revidou uma falta não marcada, ou seja, mostrou um descontrole e no segundo tempo fez uma falta completamente desnecessária, era o campo de ataque do Corinthians e acabou prejudicando. Se fosse um time melhor, se o Emelec fosse um time de mais tradição, poderia ter complicado a vida do Corinthians na Libertadores. O Corinthians tem tantos vilões aí ao longo da história, ele poderia ser mais um. Por sorte, o Emelec é fraco, o Corinthians empatou e na volta eu acho que não vai ter problema. Mas a pereba do jogo é o Jorge Henrique, que inclusive vai ser desfalque na partida no Pacaembu. O iluminado da partida de ontem entre Corinthians e Emelec no Equador foi o goleiro Cássio, que entrou numa fogueira ali, né? Depois da barração do Júlio César, ele foi escolhido pelo Tite para assumir essa condição num jogo difícil, jogo eliminatório, o jogo mais importante do Corinthians até agora na temporada. Segurou muito bem a bronca o goleiro, mostrou muita segurança, com 1,95 de altura, saiu muito bem nas bolas aéreas, passou uma segurança para a defesa do Corinthians e fez duas boas defesas. Não foi tão exigido assim, porque o Emelec também é um time que tem muitas limitações. Mas foi muito bem e mostrou condições de ser o titular do Corinthians. E se continuar assim, vai ficar muito difícil para o Júlio César retomar a posição. O Cássio correspondeu e tem tudo para agarrar de vez essa camisa 1 do Corinthians.